Agora, uma parte que é mais complicada em geral em circuitos analógicos do que é em circuitos digitais, que é a otimização dos pesos. Se nós temos um circuito que implementa um neurônio, temos a opção de utilizar o simulador elétrico em loop com o algoritmo de otimização para tentar encontrar os melhores pesos. Só que essa solução é extremamente penosa do ponto de vista de uso de recursos, de tempo de simulação de forma geral. Ou seja, o simulador elétrico leva em consideração muita coisa, o que torna o resultado da simulação, se tudo estiver correto, muito próximo do que vai ser depois do circuito colocado em prática, mas ao mesmo tempo isso não é eficiente para fazer uma otimização de redes neurais que precisará executar essa simulação diversas vezes. E por diversas vezes eu quero dizer muitas vezes, mesmo considerando que para cada possível conjunto de pesos, que são as entradas dos transistores, no que diz respeito ao gate deles, teremos que testar o circuito para todas as entradas do conjunto de treinamento. Ou seja, o potencial de isso ter um tempo proibitivo de simulação é gigantesco. Outra forma de fazer esta operação é criar macromodelos. Então, a gente simplifica o que é o circuito efetivamente apenas para o que importa para a nossa otimização dos pesos. Então, desconsidera muitas das não idealidades e faz a otimização com base nesses macromodelos. O problema aqui, ou a restrição aqui é, a depender de quão simplificado seja o macromodelo, ou o que ele não está levando em consideração, eventualmente chegamos ao final com um conjunto de pesos que julgamos serem ótimos pelo treinamento da rede, mas quando colocados no circuito não funcionam da forma esperada. E a outra forma de fazê-lo é treinamento online com circuito já fabricado. Então, nesse caso, nós não faríamos o treinamento considerando a simulação, e sim o treinamento já com o circuito em mãos. Isso é especialmente válido se a gente for trabalhar com estratégias de reinforcement learning, em que se aprende com base em estímulos e com recompensas positivas ou negativas, né? Punições ou recompensas, e daí efetivamente se faz treinamento online. Aqui está demonstrada uma abordagem considerando o simulador em loop e foi utilizada por nós num dos trabalhos, mas é útil apenas quando o número de entradas da base de dados é limitado, senão fica proibitivo, como eu falei mais cedo. Então nós temos o dataset, temos a topologia de neurônios, né, com as suas configurações, convertemos os objetivos de otimização e os parâmetros, as variáveis de fato de otimização, que são os pesos, para parâmetros mais simuláveis, que seriam o que pode ser colocado no circuito efetivamente. Por exemplo, conversão do peso, que eventualmente vai ser 0,1 no que diz respeito ao que queremos para o peso da rede, mas na hora de virar tensão VGS, não poderá assumir um valor 0,1 porque isso estaria abaixo de um suposto limiar que seja 0,7 e seria equivalente a zero, né, porque não forneceria corrente transistor. Então, essas adaptações precisam ser feitas, mas uma vez feitas, se cria a netlist, se faz a simulação, e em especial é útil fazer simulação com várias instâncias em paralelo, já que teremos para um conjunto de pesos que simular para todos os dados do nosso conjunto de treinamento. Então é útil fazer simulação em paralelo. Então aqui usando o NGSpice, que é um simulador que é open source e rápido, fazemos a simulação, medimos as saídas e avaliamos a função custo, que pode ser, por exemplo, o RMSE ou qualquer outra métrica de erro do nosso interesse. E dentro disso estamos no loop de otimização. Então, supondo que o resultado não tenha sido ideal, fazemos uma variação nos pesos e assim por diante. Observem que, por ser um loop de otimização, existem diversas formas, diversos algoritmos que podem ser utilizados para a otimização. Desde os mais simples, como por exemplo o Hill Climb, que vocês já viram inclusive como um parênteses, digamos assim, na aula, até algoritmos que utilizem backpropagation, que é muito útil em redes neurais no que diz respeito a poder entender melhor como o erro na saída se propaga para os erros, para cada neurônio individualmente, né? E depois na saída temos então a saída otimizada. Como eu mencionei, pode ser útil a gente fazer o uso de blocos trabalhando em modo corrente para que seja mais natural esse somatório de resultados intermediários de várias entradas sendo multiplicadas por pesos e somar essas componentes pode ser feito através da lei das correntes de Kirchhoff. Então a gente soma diversas correntes e resultando numa corrente final que é o somatório delas, naturalmente, que vai ser o que vai
estimular o próximo bloco, que vai ser então a função de ativação. Logo, a gente faz a multiplicação em alguma forma, soma as correntes e depois faz a função de ativação. Então aqui as correntes vão ser proporcionais a entradas e pesos e depois fazemos a função de ativação. E já mencionei mais cedo que, por mais que trabalhar em modo corrente seja útil dentro do neurônio, em geral não vai ser interessante fazer modo corrente entre diversos neurônios, fazer a conexão entre eles em modo corrente, porque isso precisaria mais conexões do que, apesar de ser mais imune a ruído, necessitaria mais conexões entre os neurônios para fazer as sinapses. Então aqui está demonstrado uma figura que é de um artigo nosso de 2021, do Leonardo Cabreira e meu. E neste caso temos aqui os macroblocos descritos como, primeiro, a conversão tensão e entrada. Então lembrando que a gente está comunicando através de tensão entre os neurônios, mas convertemos para a corrente interna ao bloco, somamos as correntes e depois passamos pelo o bloco que faz a função de ativação e automaticamente já faz a conversão para uma tensão de saída. Importante observar aqui que, da mesma forma que eu falei num exemplo intermediário, no inicial desta aula, em que existia interesse em fazer muitas vezes um sistema analógico ser controlado de forma digital, aqui o peso é digital. Apesar da entrada ser analógica, o peso vai ativar ou desativar diferentes caminhos que estão em paralelo, fazendo com que a entrada tenha maior ou menor impacto em corrente internamente ao bloco. Então, neste caso, o peso tem forma digital e afeta a multiplicidade de transistores que estão conectados a uma determinada entrada. Então, ativando mais transistores, a gente aumenta o impacto dessa entrada na corrente de saída, referente a essa entrada especificamente. Então, nesse caso, eu não vou entrar em mais detalhes sobre essa topologia em si, mas vocês podem acessar esse artigo para ver os detalhes. Eu queria dar foco mais nesta parte analógica controlada parcialmente de forma digital. Bom, e como último elemento a ser discutido na aula de hoje, vamos falar sobre tecnologias que são implementadoras em potencial de memory stores. Então, tecnologias que permitem que nós tenhamos esse bloco, está representado aqui simbolicamente, que tem a função de tanto ser um resistor quanto de memória, no sentido que ele vai ter o valor da sua resistência modificado e vai reter este valor de resistência até que um sinal de controle diferente do de operação normal faça com que ele modifique novamente. Mas esse sinal de controle, em geral, se dá pelos mesmos dois terminais que estão acessíveis para a operação do circuito normalmente. Mas quando ele excede determinado limiar, ele muda a sua operação para permitir que seja configurável efetivamente.